Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa transmissão da primeira Conferência Internacional Virtual de Ultrassom Industrial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação e estender o agradecimento à comissão organizadora pela oportunidade de vir falar-lhes. Meu nome é Leonardo Ramalho, eu sou gerente de engenharia do Grupo Brito Kersh. Atuamos com avaliação de integridade de equipamentos industriais, atuamos também com inspeção e ensaios não destrutivos avançados. Eu sou engenheiro de materiais de formação e hoje nós falaremos sobre processamento estatístico do resultado de medição de espessura no contexto da integridade mecânica de ativos pressurizados. Portanto, essa é uma apresentação sobre matemática aplicada. E como nós estamos falando sobre aumentar a significância, né, dos dados obtidos através de inspeção não destrutiva, no contexto da integridade desses ativos industriais, inevitavelmente passaremos perto de outras áreas importantes aí do conhecimento, como corrosão, mecanismo de deterioração de equipamentos. Então, após uma breve motivação, a gente vai falar um pouquinho sobre a medição de espessura por ultrassom, apresentar um conjunto de ferramentas estatísticas que eu acredito serem de grande utilidade e demonstrar a aplicação dessas ferramentas no contexto de 3 exemplos, 3 estudos de casos, sendo os 2 primeiros baseados em casos reais. Depois evoluímos para algumas conclusões gerais. Então, vamos suscitar algumas provocações. O ensaio de medição de espessura por ultrassom ou qualquer outra forma de medição de espessura que possa ser utilizada no contexto da inspeção produz uma grande quantidade de dados. Quais informações de integridade mecânica podem advir destes dados? E observem, tá, que destacamos dados, destacamos informações. Por quê? Porque a gente entende que informação ele é um dado dentro de um contexto útil. Como eu extraio informação de integridade mecânica a partir desses resultados de medição de espessura? Ensaios de medição de espessura em equipamentos industriais normalmente são realizados em bases amostrais. Então, eu tenho um equipamento que às vezes é extenso, é de forma construtiva complexa, deteriora-se de forma diferente em cada uma de suas regiões e eu preciso escolher alguns lugares para fazer inspeção. Muitas vezes, pensa-se que esse caráter de inspeção amostral é eliminado quando nós recorremos a técnicas avançadas de ultrassom, como os mapeamentos de espessura através de C-scan automatizado ou semi-automatizado. No entanto, na grande maioria das vezes, restrições de acesso ou restrições de tempo para a execução do ensaio ou restrições impostas pela geometria do equipamento não permitem que 100% da sua superfície seja avaliada. Portanto, mesmo quando falamos de técnicas avançadas de ultrassom, ainda assim o ensaio costuma ser feito em base amostral, ainda que uma amostra generosamente maior. Então, a partir do ensaio realizado em amostragem, é possível fazer suposições, inferir sobre a espessura das regiões não medidas. E essas medições de espessura possuem o seu resultado frequentemente expressos na forma de tabelas, por vezes longas tabelas, ou conjuntos de gráficos. É possível uma representação do resultado da inspeção que seja conveniente, no sentido de nos auxiliar a identificar, segregar e compreender a forma de ação de cada um dos mecanismos de dano que atua simultaneamente naquele equipamento. Então, a gente vai procurar, nessa apresentação, construir respostas para essas perguntas. A medição de espessura por ultrassom
ela consiste numa forma indireta de medição. Por que indireta? Porque eu acesso a grandeza, espessura, a partir do conhecimento de duas outras. A velocidade sônica, a velocidade de propagação do som do material, que é ajustada no momento da calibração do aparelho, e a medição do tempo transcorrido entre a emissão do feixe sônico, a sua reflexão numa superfície refletora que pode ser a parede oposta da peça e, novamente, a recepção dele. Então, o tempo transcorrido aí de voo desse feixe sônico. Assim como outras técnicas de medição, a exatidão da medição de espessura por ultrassom é afetada por uma série de variáveis. Entre essas variáveis, nós podemos destacar a qualidade, a precisão dos blocos de calibração, o grau de compatibilidade acústica entre o material do bloco e o material cuja espessura está sendo medida, variação de temperatura, cuidados do inspetor durante as operações de calibração e inspeção, e não apenas estas. Então, a gente contempla que todo resultado de medição de espessura ele está sujeito a um erro intrínseco. E esse erro intrínseco ele tem origem em cada uma dessas variáveis, em cada um desses fatores que pode conferir incerteza ao resultado da medição. E, via de regra, nós utilizamos medição de espessura por ultrassom quando a gente quer determinar a espessura remanescente de equipamentos que, em deterioração em serviço, estão sujeitos a mecanismos de dano que impliquem em perda de espessura ou perda de massa metálica. Tá? De uma maneira bastante genérica, esses mecanismos de dano poderiam ser classificados em 3 grupos, ou seja, os equipamentos que sofrem corrosão, perda de espessura por corrosão, os equipamentos que sofrem perda de espessura por erosão, ou, na ação combinada destes, os equipamentos que perdem espessura por mecanismos de corrosão ou erosão. E aí, dentro de cada classe dessa, nós teremos uma série de mecanismos específicos que não vão ser aqui tratados. Então, quando nós olhamos dentro ali do ciclo de integridade mecânica do equipamento, normalmente a medição de espessura ela tem a vocação de seguir esse fluxo. Então, nós realizamos a inspeção não destrutiva, utilizamos o resultado dessas espessuras para calcular a taxa de corrosão, e aqui é apresentado apenas a título ilustrativo as equações para taxa de corrosão contidas na norma API 570, que trata de inspeção de tubulações. E essa taxa de corrosão subsidia o cálculo de uma outra grandeza de integridade mecânica, que é a chamada vida residual estimada, ou vida remanescente estimada, que corresponde à expectativa que nós temos, mantidas as condições atuais, expectativa de tempo para que as espessuras observadas no meu equipamento atinjam um limiar crítico, chamado de espessura mínima admissível. Alguns códigos de inspeção fazem menção à possibilidade de que esses cálculos de taxa de corrosão e vida residual possam ser feitos utilizando ferramentas estatísticas. No entanto, esses mesmos códigos não apontam quais são as ferramentas estatísticas que podem ser utilizadas, como que os cálculos podem ser feitos. Então, aqui eu trouxe 3 extratos, tá? Das normas API 570, 510 e 653, que tratam respectivamente de tubulações, vasos de pressão e tanques de armazenamento. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de atenção o que é dito na API 570. Então, essas fórmulas, elas podem ser aplicadas dentro de um contexto de análise estatística para taxas de corrosão
e vida residual de sistemas de tubulação. Destaca-se, né, que cuidado deve ser tomado para assegurar que esse tratamento estatístico de resultados de medição reflita a condição real dos diversos componentes de um sistema de tubulação. Análise estatística empregando medições pontuais não são aplicáveis para sistemas que possuam, né, uma quantidade significativa de mecanismos de corrosão localizados e imprevisíveis, ou seja, de ocorrência aleatória. Essa informação ela está contida, tá, com algum pequeno grau de modificação nos extratos seguintes, então a gente pode se ater apenas a este primeiro. E aqui estão contidas algumas informações interessantes, né? Quando ele fala que a medição pontual não deve ser aplicada a equipamentos sujeitos a mecanismos de dano pontuais e imprevisíveis, de certa forma aqui está contida a ideia de que quanto mais aleatória a ação de um mecanismo de dano, maior a quantidade de pontos amostrais de medição eu vou precisar para que essa minha amostra seja representativa. E, se essa quantidade de pontos ela precisa ser muito grande, né, não há conveniência, não há viabilidade técnica, então, de recorrer-se apenas a medições pontuais. Nesse contexto, as ferramentas avançadas de ultrassom para mapeamento de espessura terão uma atuação importante. Os resultados dessas medições de espessura, como nós falamos na motivação, podem ser expressos na forma de tabela. Para equipamentos extensos, tubulações, dutos, colunas de fracionamento, a depender da amostragem, essas tabelas elas podem ser muito longas. Já as ferramentas, os equipamentos mais modernos de ultrassom, eles possuem representações gráficas de espessura ou na forma da representação Basecamp, que ela representa uma espécie de corte transversal, tá? Da espessura do meu material ao longo do percurso de varredura, possibilitando então que eu observe a morfologia das regiões de perda de espessura, ou a representação do tipo 6CAM, onde eu tenho um gráfico ou um mapa com coordenadas X e Y associadas à área inspecionada na superfície do equipamento e as espessuras associadas a uma escala gráfica em cores. Então, uma maneira diferente de observar a morfologia do processo corrosivo, a sua criticidade. Apesar dessas representações gráficas serem boas, serem importantes no contexto da inspeção e de haverem diversas virtudes nos equipamentos que fazem a aquisição desses dados e possibilitam o processamento e formação dessas imagens, eu gostaria aqui de levantar algumas limitações. Quanto maior o equipamento, ou quanto maior a quantidade de medições realizadas, mais difícil será a interpretação dos resultados. Então, ou eu vou ter que despender mais tempo analisando tabelas maiores, ou eu terei uma coleção maior de gráficos para analisar e tentar dar significado mais generalista àquelas imagens. Essas formas de representação de resultado, elas implicam numa dificuldade intrínseca ao mapeamento de tendências. Essa dificuldade ela pode ser percebida no momento em que você precisa comparar o resultado de duas inspeções, realizadas, por exemplo, a um intervalo de 5 anos entre elas.
Se você pegar tabelas de espessuras, então, para você tentar mapear tendências, você teria que ali ir comparando espessura por espessura, mas existe uma dificuldade em garantir que essas medições tenham sido realizadas exatamente nos mesmos pontos, e às vezes, quando eu comparo pontualmente espessura a espessura, posso até surpreender-me com algumas situações onde, por exemplo, a mais recente espessura medida é maior do que a espessura anterior. E, evidentemente, isso não acontece porque o equipamento ganha espessura, mas acontece por causa daqueles erros de medição que foram citados. Se eu estiver comparando o resultado de ensaios realizados com ultrassom avançado, ensaios que proporcionem, por exemplo, imagens do tipo C-scan, eu entendo que essa dificuldade em mapear tendências é ainda maior, porque além da dificuldade de que os ensaios tenham sido realizados exatamente nas mesmas áreas, existe a questão da diferença de tecnologia utilizada entre uma inspeção e outra, que pode afetar a taxa de aquisição de espessuras, a maneira ali como a varredura foi organizada e até mesmo o grau de exatidão, o nível de sensibilidade aí dos diferentes scanners, das diferentes ferramentas disponíveis no mercado. Tá? Então, existe uma dificuldade em mapear tendências. Tá? Além disso, essas representações, elas não dão informação imediata, né, sobre os mecanismos de dano atuantes, a cinética de cada uma e nos permitem avaliar a ação individual de cada mecanismo que atua simultaneamente. Essas análises, elas são possíveis, mas elas vão demandar muita experiência, muito conhecimento do engenheiro PH ou do analista de integridade mecânica. E existe uma dificuldade intrínseca também acerca da extrapolação dos resultados encontrados às regiões que não foram cobertas pelo ensaio. Então, imagina que eu vou fazer a inspeção de um tanque atmosférico, por conveniência, eu opto ali por mapear as espessuras ao longo de uma faixa vertical, da base do primeiro anel até o topo do último anel. E aí eu tenho ali uma coleção de resultados. Essa coleção de resultados ela é imediatamente extrapolável à totalidade do tanque. E, além disso, essas formas de representação dos resultados da medição de espessura, elas são difíceis de integrar com modelos estatísticos de confiabilidade, modelos de cálculo de probabilidade de falha. Novamente, o acoplamento ele é possível, mas ele não será feito sem o emprego de uma grande quantidade de esforço pelo analista. Então, nós nos propusemos a apresentar um conjunto de ferramentas que ajudasse a superar essas limitações. E a gente vai apresentar isso aqui passo a passo. Então, considere uma variável perda de espessura, definida de maneira simplificada como a diferença entre a espessura medida na data atual e a espessura nominal do equipamento. Tá? Essa é apenas uma das formas de definir a perda de espessura. Eu poderia, de maneira até mais rigorosa, definir a perda de espessura como a diferença entre a espessura anterior, né, e a espessura medida atualmente. Mas muitas vezes eu não tenho a informação da espessura anterior ou não tenho para um ponto específico. Tá? Então, essa é uma definição simplificada. Eu vou pegar a espessura nominal e vou subtrair a espessura medida. Observe que o equipamento ele possui uma quantidade infinita de pontos, pequenos pontos ali na superfície dele, aos quais eu posso associar um valor de perda de espessura. A somatória desses pontos define uma população, ou seja, todos os pontos possíveis para os quais eu possa associar um valor de perda de espessura. E essa população,
ela é, na maioria das vezes, intangível em termos práticos. Eu não consigo acessá-la por aquelas dificuldades de acesso, de forma construtiva, de viabilidade técnica que nós tratamos há instantes. Então, o que acontece? Se a minha medição de espessura é feita em bases amostrais, e eu preciso dela para calcular a perda de espessura, então, imediatamente, se eu tenho uma amostragem de medição de espessura, eu tenho uma amostragem correspondente de perda de espessura. E se forem realizadas medições suficientes, essa amostragem de perda de espessura, ela pode vir a ser representativa, ou seja, indicar com bom nível de fidelidade o comportamento geral da população. Na prática, em termos práticos concretos, se você sabe que o seu equipamento ele é afetado por danos aleatórios, se você sabe que ele é afetado por mecanismos de dano de ocorrência pontual, então, maior a quantidade de medições, ou você precisará recorrer a técnicas que façam aquisições de espessura com taxa maior, como é o caso dos scanners de C-scan. Então, você vai precisar de uma massa maior de dados de medição para atingir a esse critério de representatividade. Quando a gente fala sobre amostra, sobre população, ou seja, a gente já está aqui utilizando termos de estatística, nós já conhecemos algumas ferramentas da estatística descritiva que me ajudam a entender um fenômeno, numa amostragem ou numa população. Algumas dessas ferramentas pega ali a amostragem, extrai o valor máximo, pega a amostragem, extrai o valor mínimo, extrai a média aritmética simples, ou o desvio padrão amostral, que é uma medida de dispersão, ou seja, representa para nós o quanto, em média, os valores, os pontos que compõem aquela amostragem afastam-se de um valor médio. Essas são ferramentas bastante conhecidas já da estatística descritiva. Mas agora, a gente vai apresentar e exemplificar o emprego de uma ferramenta que é a transformação da grandeza de interesse, que nesse exemplo é perda de espessura, para o domínio da frequência. E como que a gente faz isso? Pegando esse resultado e transformando em um histograma, que para ficar mais claro, a gente vai trazer aqui 5 exemplos de como fazer. Tá? Então, o primeiro exemplo é o exemplo de uma chapa nova, uma inspeção de recebimento. Então, imagina que o meu plano de inspeção de recebimento, para cada chapa nova, ele prevê a medição de espessura em 5 pontos da chapa. Nesse caso, a minha chapa ela tem espessura nominal de 0,5 polegada. Todas as medições realizadas resultaram 12,9 milímetros, portanto, ligeiramente maior do que a espessura nominal, uma situação bastante comum. Como nós estamos falando de perda de espessura, e essa perda ela é definida entre a espessura nominal menos a espessura medida, então eu tenho aqui valores negativos de perda de espessura, ou seja, eu estou acima da espessura nominal. Esse gráfico de frequência ele é construído da seguinte maneira. Aqui no eixo X nós temos a perda de espessura em porcentagem, tá? Então, na verdade, aqui o número 1, ou seja, a totalidade, ele representa 100%. Esse eixo ele foi graduado em intervalos de 2,5% em 2,5%. E aqui no eixo vertical nós temos o número de ocorrências de perda de espessura dentro de cada faixa. Por exemplo, quantas perdas de espessura eu tive entre menos 5% e menos 2,5%. Nenhuma perda de espessura nessa faixa, tá? Então, ele aponta aqui o valor zero. Quantas perdas de espessura eu tive entre menos 2,5% e 0%? Eu tive
todas as 5 ocorrências. Então, meu gráfico de frequência ele vai lá em cima, apontando uma ocorrência igual a 5. Quantas perdas de espessura eu tenho mapeadas entre 0 e 2,5%? Nenhuma. E assim por diante, todos os demais pontos são marcados aqui na coordenada y0. Então, esse gráfico ele mostra para nós uma distribuição monodispersa, ou seja, quando eu tenho uma amostra em que todos os elementos ali convergem para o mesmo valor. Agora, vamos tomar, por exemplo, um tubo novo. A mesma coisa, inspeção de recebimento. Para medir a espessura desse tubo novo, eu vou tomar 2 seções, e em cada seção eu vou medir 4 espessuras, né, nas posições 0, 90 graus, 180 e 270. E aí eu vou ter esse conjunto aqui de resultados, para os quais também foi calculada a perda de espessura. Quando nós trazermos isso aqui para o domínio da frequência, a gente vai observar o seguinte: como as espessuras medidas não foram todas iguais, então eu começo a ter alguma dispersão nos resultados, mas ainda assim essa dispersão é pequena. Por quê? Porque eu estou tratando de um equipamento ou de um material novo. Agora imagine esse mesmo tubo colocado em serviço e operando sob condição de corrosão atmosférica. Após um determinado intervalo de tempo, por exemplo, 5 a 10 anos, eu vou lá e repito as medições de espessura naqueles mesmos pontos. E eu passo a ter quantidades significativamente maiores de perda. Quando eu trago isso para o gráfico de frequência, para o domínio da frequência, o que eu sou capaz de observar? Bom, primeiro, aquela curva, né, que ela estava muito regular, assemelhando-se a um sino, agora ela está de alguma forma degenerada, e observa-se também que a boca desse sino, ele também aumentou, mostrando que a dispersão associada a essa espessura de tubo corroída, ela é mais alta. O gráfico como um todo deslocou-se um pouco mais para a direita. Deslocou-se para a direita por quê? Porque eu tenho aqui perdas de espessura. Então, a partir do momento que todos os meus pontos ali perderam espessura, ou pelo menos alguns deles, o efeito resultante é que esse gráfico desloque-se para a direita. Agora, vamos colocar um quarto exemplo. Aquele mesmo tubo colocado em serviço, só que além de sofrer corrosão atmosférica, ele também está sujeito a uma forma de mecanismo de dano que provoca corrosão preferencial na geratriz inferior. Então, observem que as medições número 4 e número 8, tomadas ali supondo que tenham sido elas as medições tomadas na geratriz inferior, elas apresentam uma perda de espessura maior. Na hora que eu trago isso para o domínio da frequência, olha só o que acontece. Como cada mecanismo de dano possui uma cinética diferente, no domínio da frequência, ela aparece na forma de picos de frequência diferentes. Tá? Então, a representação no domínio da frequência, ela me mostra explicitamente ou a quantidade de mecanismos de dano atuantes, ou a quantidade de ocorrências de um mesmo mecanismo de dano com cinéticas distintas, por algum motivo. Tá? E essa informação é extremamente útil para o analista de integridade mecânica. Tá? Aqui eu consigo isolar mecanismo de dano, cinética de atuação, eu consigo observar, nós veremos em um dos estudos de caso, o dano acumulado pela ação daquele mecanismo. E agora, no quinto exemplo, nós vamos comparar essa curva. Tá? Então, distribuição monodispersa, um equipamento novo em situação ideal. Dificilmente nós vamos observar isso aqui na prática. Aqui nós temos uma situação muito característica de um equipamento novo ou de um equipamento que esteja sujeito à ação de um mecanismo de dano homogêneo e que tenha uma cinética, uma agressividade pequena. Também vai gerar formas com essa característica.
Agora, aqui nós temos a comparação do caso 2 com o caso 3. O caso 3 era o equipamento sujeito a um único mecanismo de dano. O pico, né, do equipamento após sofrer o dano é o pico laranja, aqui, de alguma forma degenerado, mais aberto, indicando dispersão, e deslocado para a direita. E aqui a comparação do caso 2 com o caso 4, equipamento submetido a dois mecanismos de dano distintos, né? Picos notavelmente diferenciados, deslocados para a direita, e tão mais deslocados para a direita quanto mais agressiva for a cinética do processo de perda de espessura. E aí nós concluímos, então, dessa ferramenta, tá? Dessa primeira ferramenta, que cada pico de frequência pode estar associado a um mecanismo de dano ou manifestações de um mesmo mecanismo de dano com cinética diferente. Quanto mais deslocado para a direita, maior a quantidade de perda de espessura, maior o dano acumulado pela ação daquele mecanismo. Quanto mais aberto o sino, maior a dispersão e, consequentemente, mais aleatório o comportamento em perda de espessura, indicando que estratégias, né, para aumentar o número de medição nas próximas inspeções poderão ser necessárias. E que, uau, no domínio da frequência, a comparação entre os resultados de duas medições de espessura é intuitiva, tá? Acho que esse é o maior ganho. Tá? No domínio da frequência, a comparação entre os resultados de duas medições de espessura é intuitiva. É só plotar um gráfico em cima do outro e a comparação é graficamente intuitiva. Ainda que as quantidades de pontos de medição de espessura tenham sido diferentes, ainda que as medições de espessura tenham sido realizadas em pontos distintos. Se ambas as amostragens foram representativas, a comparação e o mapeamento de tendências poderá ser feito de forma imediata. Agora nós vamos apresentar uma segunda ferramenta, tá? Que é a aplicação das propriedades da distribuição estatística normal. Notavelmente, tá? Todas essas distribuições, essas representações em domínio de frequência apresentavam picos. Esses picos eles tinham forma de sino, indicando que eles podem ser associados a uma distribuição estatística normal. A distribuição estatística normal ou distribuição estatística gaussiana é uma distribuição estatística que produz essa forma regular de sino, e ela é grandemente utilizada na física por ter a capacidade de representar com grande fidelidade a dispersão observada em experimentos envolvendo medição. Então, a título de exemplo, se eu perguntasse a vocês a idade de cada pessoa que participa dessa conferência e fizesse um gráfico de frequência das idades de vocês, nós teríamos muito provavelmente uma curva que muito se assemelharia a essa distribuição estatística normal. Bom, a gente vai voltar a esse exemplo das idades daqui a pouco. Uma distribuição estatística normal, o gráfico dela, ela pode ser representado, né, em termos de dois parâmetros, tá? Que é o valor médio da distribuição e o seu desvio padrão. Toda distribuição estatística normal pode ser associado a uma função matemática chamada função densidade de probabilidade, função densidade de probabilidade ou FDP. Essa é uma função que ela é definida de modo a possibilitar calcular a probabilidade de encontrarmos valores dentro de certas faixas ali, como nós exemplificaremos daqui a pouco, tá? Essa é a equação característica da função densidade de probabilidade associada a uma distribuição estatística gaussiana ou normal. E, como nós havíamos informado, ela depende apenas de dois parâmetros, né? O desvio padrão amostral e a média aritmética da distribuição. Uma das propriedades interessantes da função densidade de probabilidade é que a área definida abaixo da curva,
dentro de um determinado intervalo, né, indica a probabilidade que você tem de encontrar valores dentro daquele intervalo. E essa probabilidade, ela pode ser calculada de forma direta, né, ou a partir da integral da função densidade de probabilidade, ou de forma mais simples, através de gráficos ou tabelas, onde esses valores de probabilidade são expressos de maneira direta. Então, vamos nos ater a esse primeiro gráfico. Os números apresentados entre parênteses representam as probabilidades de ocorrência de valores dentro desses intervalos. A título de exemplo, vamos retomar aquela ideia das idades. Então, os senhores me informaram as idades e a gente viu que essa população de idades, ela segue uma distribuição estatística normal. Então, eu escrevo essas idades numa planilha de Excel e peço para o Excel calcular para mim a média e o desvio padrão. E o Excel coloca lá para mim que a média dá 30 e o desvio padrão dá 5. Pelas propriedades da distribuição estatística normal, se eu pego um intervalo centrado na média, 30 anos de idade, mais ou menos um desvio padrão, mais ou menos 5 anos. Ou seja, esse intervalo representará, né, as idades compreendidas entre 25 e 35 anos para este exemplo. 68,2% das pessoas que participam dessa transmissão, né, teriam a idade compreendida dentro desse intervalo. Se eu pegasse, não um desvio padrão, mas se eu tomasse 2 desvios padrão, então eu vou partir agora da média, que era 30, menos 10, mais 10, ou seja, eu estou pegando o intervalo das pessoas que têm de 20 a 40 anos de idade, então 95,4% das pessoas teria essa idade. Tá? Uma outra forma de ver isso aqui, dentro do contexto desse exemplo, é o seguinte. Agora imagina que cada pessoa aqui participante escreveu a sua idade num papel, dobrou e colocou dentro de uma urna. E eu vou sortear aleatoriamente uma idade. A probabilidade de eu sortear uma idade compreendida entre 20 e 30 anos, média mais ou menos um desvio padrão, é de 68%. Ao passo que a probabilidade de eu sortear uma idade entre 20 e 40 anos, ou seja, média mais ou menos 2 desvios padrão, é de 95%. Tá? Então, é dessa maneira que a probabilidade de um evento acontecer pode estar associado à área sob a curva da função densidade de probabilidade associada a uma distribuição estatística normal. Tá? E esses valores aqui, eles são verdadeiros para qualquer distribuição estatística normal. Muito bem. Então, meus amigos, vamos agora passar a nossa fase aqui de estudos de caso. Então, imagina que nós faremos a inspeção no fundo de um tanque de ácido sulfúrico. Tá? E essa inspeção ela foi feita através de medição de espessura pontual por ultrassom, segundo esse plano de inspeção, que contemplou medições em 100% das chapas, 4 a 5 pontos de medição por chapa. Nesse exemplo, a gente quer calcular a taxa de corrosão. Então, eu vou acoplar uma equação de taxa de corrosão. E aí, conhecendo a espessura nominal, para cada ponto de espessura medido,
eu vou aplicar o cálculo de taxa de corrosão e, portanto, eu terei uma amostra de taxas de corrosão. Quando nós pegamos essa variável taxa de corrosão e transformamos para o domínio da frequência, observem, né, quão notavelmente nós vemos aqui o sino característico de uma distribuição estatística normal. E os parâmetros gerais dessa distribuição são média de 18 milésimos de milímetro ao ano de taxa de corrosão, com desvio padrão de 19 milésimos de milímetro ao ano, num universo de 76 medições de espessura. É o tamanho aqui da nossa amostra. Uma forma conveniente de expressar essa taxa de corrosão seria dessa seguinte maneira, tá? Normalmente, a gente vai pegar o relatório, e o relatório ele vai vir assim, ó, só com o valor absoluto da taxa de corrosão, ou o valor médio, 0,018, é a taxa de corrosão média. Mas uma maneira mais conveniente de representar esse resultado é assim, ó, a média, tá? Mais ou menos 2 desvios padrões. Por que a média? Porque ele é o valor que melhor representa o fenômeno em estudo, né? Por que 2 desvios padrões? Porque quando eu crio um intervalo, né, de confiabilidade ali de mais ou menos 2 desvios padrões, eu tenho 95% de confiança estatística naquele resultado. Tá? Por uma questão de preciosismo, tá? Como esse 0,038 ele está representando uma incerteza, né? Em metrologia, né, no vocabulário da metrologia, esse tipo de incerteza é chamado de incerteza padrão expandida, né? Por que padrão? Porque ela foi calculada a partir do desvio padrão. Por que expandida? Porque eu peguei o desvio padrão e multipliquei por 2. Esse 2, nesse caso, é chamado de fator de expansão ou fator de abrangência, né? Então, como esse 0,038 ele está representando uma incerteza, e eu já tenho dúvida aqui na casa da centena, torna-se não conveniente representar aqui o algarismo na casa do milhar, né? Porque eu já tenho dúvida na casa da centena. Então, por uma questão preciosista, é mais correto expressar esse resultado, é melhor expressar esse resultado arredondado para 2 casas decimais. Então, essa taxa de corrosão ela é de 2 centésimos, né? Mais ou menos 4 centésimos de milímetro por ano. Tá? Essa é uma forma conveniente de expressar essa taxa de corrosão. A incerteza padrão ela ainda pode ser expressa em termos de incerteza padrão relativa, que é a incerteza expressa de forma percentual em relação ao valor do mensurando. Então, essa mesma representação na forma da incerteza padrão relativa seria escrita dessa forma aqui, ó, taxa de corrosão da ordem de 0,018, mais ou menos 211% milímetro por ano, para uma confiança estatística de 95%. Então, senhores, aqui a gente tem uma consideração muito importante a fazer, né? Quando a gente olha simplesmente para uma taxa de corrosão média, muitas vezes a gente despreza, né, que a dispersão estatística sobre o resultado das medições, ela agrega valor, né? E o valor que ela agrega é muito alto, e é percebido quando eu olho aqui, tá? Que eu tenho, né, 200% de incerteza em relação àquele parâmetro médio que eu medi. Tá? Em relação àquele parâmetro médio, não, em relação àquela variável, aquele mensurando que eu medi, tá? Isso no contexto da integridade mecânica é muito importante, tá? Porque se eu tenho essa incerteza na determinação da taxa de corrosão, significa que, de igual forma, será afetado por incerteza dessa ordem de magnitude a minha expectativa de vida residual do equipamento. E aí, eu tenho um equipamento cuja vida residual foi estimada em 18 anos, né? Só que passou ali 10 anos e aquele equipamento
ele furou, ele teve um problema estrutural, né? Por quê? Porque o cálculo tinha sido feito errado, porque a medição tinha sido feita errada? Não, muito possivelmente porque desconsiderou-se a importância da dispersão estatística na determinação ali do meu parâmetro de integridade mecânica, tá? Agora, eu queria fazer também uma observação. Se o interesse não for determinar a taxa de corrosão, mas for determinar a taxa de corrosão média, né? Aí existe uma abordagem mais conveniente para fazer, que é usar o conceito do desvio padrão da média, né? Que ele é calculado como desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medições, e aí utilizando essa abordagem, a taxa de corrosão média ela ficaria estimada, né, para os mesmos 95% de confiança estatística como 0,018 mais ou menos 22%, tá, Leonardo? Explica melhor a diferença entre esses dois parâmetros dentro da abordagem aqui da nossa apresentação. Sim, né? O que esse primeiro resultado ele significa? Eu fiz 76 medições de espessura e a cada uma associei uma taxa de corrosão. Se eu fizer uma 77ª medição, existe 95% de chance de que o resultado esteja compreendido dentro deste intervalo. Esse é o significado dessa primeira medição de taxa de corrosão. Agora, esse segundo aqui é completamente diferente. Tá? Se eu fizesse um novo conjunto de 76 medições e calculasse uma nova média a partir dessas novas 76 medições, haveria 95% de chance de que esse valor médio esteja contido dentro desse intervalo, né? 0,018 mais ou menos 0,004. Tá? Ou seja, são duas maneiras diferentes de enxergar a mesma grandeza, a taxa de corrosão. Se o analista de integridade, se o engenheiro PH, ele está numa abordagem do tipo, o equipamento não pode furar, eu preciso do valor de taxa de corrosão mais crítico, é melhor ele utilizar a primeira abordagem. Agora, se o analista está indo num caminho de o equipamento não pode colapsar, ou seja, grandes extensões dele não podem atingir espessura mínima admissível, bom, então, nesse caso, a segunda abordagem, ela é menos conservadora e vai produzir resultados mais realistas, né? Então, é uma questão aí de responsabilidade do analista ou do engenheiro de equipamentos entender qual abordagem é correta, produzirá melhores resultados para cada situação. Então, o que a gente conclui desse primeiro estudo de caso? É importante, é conveniente expressar a incerteza de medição associada às grandezas de integridade mecânica, como taxa de corrosão e vida residual. Nós concluímos também que a incerteza de medição pode se dar segundo a abordagem da incerteza padrão expandida absoluta ou da incerteza padrão expandida relativa, percentual. E essas definições que eu apresentei aqui, elas estão consonantes com o vocabulário internacional de metrologia e com o guia de expressão de incertezas de medição, tá? Que são os documentos de referência aí para esse assunto. Vamos para o exemplo número 2. Esse exemplo é muito interessante, tá? Porque ele trata de equipamento grande, com uma tubulação, complexo, exposto ali a diversas temperaturas, com diversos diâmetros, uma forma construtiva complexa. Então, uma tubulação de gás de combustão exaurida, rica em dióxido de carbono, é submetida a um plano de medição de espessura por ultrassom. Então, está aqui o isométrico dessa tubulação, de uma parte dessa tubulação. Os destaques vermelhos são os TMLs, os pontos de monitoramento de espessura. Em cada um desses pontos foram realizadas 4 medições de espessura. Essas medições de espessura, elas foram planilhadas e para cada medição, nós calculamos a perda de espessura percentual. Então, a grandeza de interesse agora é perda de espessura percentual. Os parâmetros médios dessa amostra são média de 22,5% de perda de espessura, desvio padrão de 14,8%, 94 medições pontuais.
Quando nós passamos essa representação para o domínio da frequência, esse resultado ao domínio da frequência, a gente observa a ocorrência de 2 ou talvez 3 manifestações características de mecanismo de dano. Na verdade, a gente tem aqui o sugestivo de 3 picos, né? Mas um pico, ele aparece aqui quase que aglutinado com outro, e ele está nas regiões mais à esquerda, né? Que são aquelas regiões que representam menos dano acumulado. Então, a gente voltou a nossa atenção para esses 2 picos bastante característicos. O pico número 1 corresponde ao mecanismo de dano que infligiu um dano acumulado médio de 30%. Onde está esse 30%? Aqui, ó, o pico, né, de uma gaussiana, ela aponta para o valor médio daquela distribuição. O valor médio aqui aponta para 30%. Isso significa que é o dano acumulado médio pela ação desse mecanismo de dano. E quando a gente cruzou essa informação, né, com dados da medição de espessura, verificou onde esses pontos foram medidos, a gente viu, tá, que esse pico ele representa o comportamento médio em corrosão do sistema. Tá? Então, se eu quiser saber assim uma vida residual geral para a tubulação, né? Ou seja, esquece os pontos mais críticos e vê em média quando a tubulação como um todo estará fora de condições operacionais. Isso é determinado pela cinética desse primeiro mecanismo de dano, que ele atua de forma prepotente, ou seja, ele é o que predominante. Ele é o mecanismo de dano que predomina em extensão no equipamento. Tá? E ele é resultado da interação entre o material utilizado, as condições de serviço e o fluido de serviço. Tá? Eu estava procurando, né, uma palavra, esse é o mecanismo de dano prevalente. Já o pico número 2, ele é associado a um mecanismo de dano extremamente agressivo, que já cobrou aqui, né, já consumiu, em média, 50% da espessura da parede da tubulação onde ele atuou. Né? Cruzando informações, usando a API 571 também, a gente constatou que esse pico ele corresponde à corrosão intensa nos pontos de injeção. Por quê? Porque para promover a redução da temperatura desse gás de combustão exaurido, existem pontos de injeção de spray de água, né? E supõe-se que ali ocorra alguma quantidade de condensação. Essa temperatura, que é levemente aquecida, ela tem alguns pontos, né, onde ela encontra correntes de baixa temperatura ou conecta-se a equipamentos em baixa temperatura, e a gente supõe também que nesses locais favoreça a formação de condensados agressivos ali, e também nesses locais a perda de espessura dessa magnitude. Então, constatou-se que ele corresponde à corrosão intensa nos pontos de injeção e nas regiões de formação de condensado. Perdas de espessura máximas da ordem de 70% da espessura nominal são esperadas. Então, observem que interessante. Quando eu olho o mecanismo de dano, nessa representação da frequência, além de ter o dano médio, eu tenho aqui a representação da dispersão estatística. E observa aqui que o sino, ele me aponta a probabilidade pequena, porém real, de ter ainda perdas de espessura da ordem de até 70%, mesmo que eu não tenha sido capaz de, na minha inspeção, na minha amostragem, medir nenhuma espessura com esse grau de perda. Ou seja, é aquela questão, a dispersão estatística, ela me permite inferir sobre os valores de espessura, mesmo das regiões que não foram medidas. Esse é um caso aqui, particularmente, que eu acho muito interessante, muito útil, porque ele trata de um equipamento complexo num cenário complexo de deterioração. E se o pico número 1, que é o prevalente, ele corresponde ali ao comportamento médio do material para aquele meio de serviço, o pico número 2, para nós, ele
ele representa um mecanismo de dano governante para a falha, ou seja, a tubulação ela vai falhar em algum ponto, né? E ela vai falhar pela ação desse segundo mecanismo de dano. Na verdade, quando você tem um equipamento submetido a diversos mecanismos de dano e um deles tem essa característica de ter agressividade maior, normalmente ele vai governar a falha, e essa falha ela tende a ocorrer em pontos esparsos. E nós concluímos que a representação da perda de espessura no domínio da frequência é uma ferramenta efetiva, é uma ferramenta útil para aumentar a nossa compreensão e isolar o efeito da ação combinada dos mecanismos de dano que acomete o equipamento industrial, mesmo que esse equipamento seja grande, complexo e heterogêneo. O exemplo número 3, ele não é baseado num caso real. Na verdade, o exemplo número 3, ele é uma formulação teórica, né? É uma proposta, né? Para o desenvolvimento de uma formulação teórica robusta para previsibilidade da evolução desses mecanismos de dano. Tá? Então, suponha que o resultado da medição de espessura sugira a ação combinada de N mecanismos de dano. Cada mecanismo de dano, cada perda de espessura característica, né, pode ser descrita através de uma função densidade de probabilidade, cuja equação a gente já viu o jeitão dela. Depende do valor médio, né, médio do quê? Da perda de espessura pela ação daquele mecanismo de dano, e do desvio padrão também associado àquele mecanismo de dano. Por quê? Porque quando eu simulo, né, a plotagem aqui dessa curva, eu vou ter uma curva de distribuição normal em forma de sino, né, que pode ser mais aberta, menos aberta, e depende dos parâmetros aqui que forem imputados. Para ficar mais concreto, a metodologia aqui apresentada suponha que ocorram simultaneamente 3 mecanismos de dano. Tá? Então, se eu estender essa ideia, eu teria uma função densidade de probabilidade para cada mecanismo, mas elas atuariam de forma somada, de forma combinada. Nesse caso, eu precisaria inserir fatores de ajuste de escala, tá? Que é o fator A, B e C. E para manter as propriedades da função densidade de probabilidade, eu precisaria assegurar que o somatório de A, B e C fosse igual a 1. E aí, dessa forma, simulando a plotagem, né, dessa equação com esses parâmetros aqui que foram escolhidos arbitrariamente, a gente conseguiu construir esse gráfico, que se parece bastante com esses espectros de frequência que nós vimos nessa apresentação. Tá? Mas essa representação ela tem uma limitação. Ela não me permite ainda olhar para o futuro. Por quê? Porque eu não acoplei a variável tempo em nenhuma dessas equações. Então, a gente está fazendo aqui uma suposição, né? Uma hipótese, de que o tempo possa ser incorporado a essas equações da seguinte maneira. Como que o tempo atua sobre a perda de espessura média, né? O tempo, ele atua, né, aumentando a perda de espessura média, segundo um coeficiente característico da agressividade daquele mecanismo de dano, ou seja, é a taxa de corrosão expressa de uma forma diferente. Agora, como que o tempo afeta o desvio padrão? O tempo ele afeta aumentando o desvio padrão da distribuição segundo um parâmetro específico que eu chamei de D1. Esse D1 ele representa, né, o potencial de dispersão associado àquele mecanismo de dano. E aí o que acontece? A partir dessa hipótese, aquelas funções densidades de probabilidade, elas poderiam ser reescritas dessa forma, já sendo função do desvio padrão, função da perda de espessura média e função do tempo transcorrido entre eventos de inspeção. E aí nós teríamos essa formulação de equação
geral, né, que agora é uma função de duas variáveis, né, é função da perda de espessura e do tempo. E eu dei a essa equação aqui o nome de G, porque ela está sendo proposta como uma formulação geral para os danos associados à perda de espessura em um equipamento. Tá? E essa aqui é uma simulação da plotagem dessa equação geral, que ela está em azul, demarcada, né, num instante de tempo 0, e ela está tracejada em vermelho, marcado para um instante de tempo 5, que poderia ser, por exemplo, 5 anos transcorrido a partir da primeira medição. Aqui estão os parâmetros arbitrários que foram utilizados só para viabilizar essa simulação, e observem, né, o comportamento coerente, ou seja, os picos característicos de cada mecanismo de dano deslocando-se para a direita, abrindo, né, aumentando a dispersão, e cada um deles podendo atuar com cinética, com agressividade e nível de aleatoriedade diferente. Tá? Então, agora eu consigo fazer projeções para o futuro, se eu for capaz de mapear todos esses parâmetros, e ainda tenho preservado as propriedades da distribuição estatística normal. Então, perdão, eu ainda tenho preservado as propriedades da função densidade de probabilidade. Então, eu consigo, através do emprego de integrais determinadas, calcular minha probabilidade de daqui a 5 anos ter uma espessura reprovada. Né? Eu consigo utilizando propriedades da função densidade de probabilidade. Tá? E o que nós concluímos desse terceiro exemplo? A gente pode pensar numa equação característica que represente a perda de espessura acumulada ao longo do tempo, ou seja, uma equação global para o dano por corrosão. Mesmo que esse dano ele seja causado pela ação de diversos mecanismos de dano em circunstâncias operacionais variadas. Essa formulação, ela obedece às propriedades de uma função densidade de probabilidade, possibilitando estimar a probabilidade de ocorrência de determinadas espessuras. Isso aqui, ele cria uma ponte muito importante com a parte de confiabilidade, né, com a parte de análise de risco, probabilidades de falha. E esse modelo proposto, nessa matemática proposta, especialmente nesse último exemplo, pode ser a base para desenvolver algoritmos, né, algoritmos de computador, programas de computador, e até mesmo acoplá-lo à ferramenta de inteligência artificial. Para quê? Para que máquinas sejam capazes de ler matrizes complexas de medição de espessura e aprender a correlacioná-las com informação de integridade mecânica dos equipamentos. Né? Então, aqui eu fiz a análise, né, para vocês passo a passo, mas a gente também pode escrever algoritmo, né, para que máquinas sejam capazes aí de fazer essa análise. E, evidentemente, quando a gente tem um algoritmo, né, um programa de computador, tratar matrizes muito extensas fica muito mais fácil. Né? Então, a gente pode pensar nesse tipo de algoritmo para tratar mesmo as gigantescas matrizes de dados provenientes dos ensaios de 6K automatizado, por exemplo. Aí, senhores, eu gostaria de encerrar essa apresentação com vocês, colocando aqui as seguintes conclusões finais. Estatística oferece ferramenta poderosa para análise de integridade mecânica. Esse assunto ele precisa ser mais estudado pelos engenheiros PHs e pelos analistas de integridade. A perda de espessura de um equipamento é uma grandeza absolutamente complexa e multivariável. Tá? O tratamento dos resultados de medição de espessura no domínio da frequência facilita um pouco, né? Reduz um pouco essa complexidade e possibilita que a gente separe a ação individual de cada um dos mecanismos ou cinéticas peculiares ali de dano que ocorrem no equipamento, e mais do que isso, possibilita a comparação simples e imediata entre inspeções realizadas em momentos diferentes. E um algoritmo de otimização, ele foi proposto, né, e continua sendo investigado aqui, aprimorado por mim, com a finalidade, né, que
pode vir a ser aplicado, para quê? Para que máquinas aprendam, né, a avaliar o comportamento em deterioração de um equipamento. E finalizo, tá, destacando que esses modelos de análise em nada substituem a avaliação técnica, o crivo, o olhar perspicaz do engenheiro de equipamentos ou do analista de integridade mecânica. Sempre caberá a ele, né, avaliar, né, se esse método se aplica, qual técnica de ensaio e qual base amostral vai produzir, né, a nossa condição de representatividade, né, quais modelos aí melhor reproduzirão, né, o estado real de deterioração do equipamento. Tá? O que a gente faz aqui é apresentar ferramenta para que isso aconteça. Tá? E, novamente, agradeço a todos vocês pela atenção e daqui a pouco, no evento de mesa redonda, vou ter grande satisfação em ter a oportunidade de conversar mais com cada um de vocês. Um forte abraço e até mais.